Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para dispositivos móveis e nesta aula falaremos sobre Flexbox. E afinal, para que serve o Flexbox? Quem é o Flexbox? Primeiramente eu vou contextualizar a necessidade dele. Quando a gente trabalha com desenvolvimento em React Native, vocês podem notar que ao adicionarmos os elementos da interface na tela, esses elementos eles acabam ficando acabam ficando posicionados de uma maneira muito fora do que a gente gostaria, né? Por quê? Porque eles são colocados numa disposição de cima para baixo e da esquerda para a direita, né? Então eles acabam ficando ali numa posição padrão. Caso a gente queira movimentar ou posicionar melhor esses elementos, o React Native ele possui o suporte ao módulo Flexbox, muito semelhante ao Flexbox utilizado no desenvolvimento web, né, no CSS, e nós vamos explorar esse recurso para organizar o layout do nosso app do cálculo do IMC. Tá? Então, para a gente poder testar isso, a gente vai usar esse app. Mas para aprendermos um pouquinho de como funciona o Flexbox, eu vou implementar a organização dessa interface aqui. E aí, vocês podem notar que essa interface ela tem uma view, que seria um container de elementos gráficos, né? E dentro dela tá todos os componentes da minha interface. Tá? Então, até eu coloquei na aula anterior um estilo para minha view, para o meu container, colocando ali uma cor de fundo, né? Que está aqui, ó, que é essa cor de fundo que vocês estão vendo. Então, a minha view ela está ocupando este espaço aqui da minha tela. E uma das coisas que eu já preciso fazer com essa minha view mais externa, que é o meu elemento raiz, é fazer com que ele ocupe a tela inteira. E para eu poder fazer ele ocupar a tela inteira, eu preciso adicionar um atributo aqui dentro desse estilo view, chamado Flex 2.1. Por ele ser o elemento raiz, ele vai acabar ocupando o espaço total da minha interface. Tá? Então, se eu salvar aqui, observem que, olha, a minha view raiz, quer dizer, o meu container raiz, que é essa view aqui, ó, já ocupou o espaço inteirinho da tela. Como que a gente pode organizar essa tela de uma maneira mais inteligente, né, mais organizada, inclusive? Uma das formas é criarmos 3 sub-regiões da minha interface. Uma sub-região ou um subcontainer contendo essa imagem, um segundo subcontainer contendo esses 4 elementos aqui para a entrada de dados, peso, o text input de peso, altura e text input de altura, e um subcontainer aqui para o meu botão calcular e limpar. Então, para a gente criar esses 3 subcontainers, olha como que é simples. Crio uma view aqui dentro, uma outra view e uma outra view aqui. Perfeito? Quem que vai no primeiro subcontainer, como eu havia comentado, era a imagem. Perfeito? Legal. Imagem. Agora, o subcontainer do meio, ele vai receber ali os campos de entrada, né, text input. E por fim aqui, ó, no último pedaço, eu vou colocar os meus botões. Por que eu estou separando eles em subcontainers? Porque quando a gente for trabalhar com Flex, ele permite nós determinarmos o tamanho proporcional, né, de cada subcontainer desse. Vamos supor que eu queira que este subcontainer da imagem ele ocupe, por exemplo, 25% do espaço aqui vertical. Em seguida, o meu subcontainer dos peso e altura ocupa em 50%. E aqui o resto dos botões mais 25%. Né? Então, para eu poder fazer isto, eu preciso organizá-los em subcontainers. Muito semelhante às divs do HTML. Beleza? Ok. Assim que eu organizei esses subcontainers, eu preciso indicar para o React Native se esses subcontainers ficarão um sobre os outros ou se eles ficarão um na frente do outro. Né? Nosso objetivo é que cada subcontainer, cada bloco de elementos, fique um sobre os outros para ter essa disposição vertical aqui dos elementos. Então, para eu poder fazer isto, né, deixar isso explícito, eu tenho que colocar aqui a seguinte propriedade, que é chamada de Flex Direction. Quando eu passo o valor row, eu estou indicando que os meus elementos, olha, os subcontainers vão ficar um à frente do outro. Tanto que vocês podem observar que aconteceu, né? Ó, ficou um na frente do outro. Porém, nosso objetivo é que eles fiquem como column, vertical. Então, eu passei column aqui. Por padrão, quando estamos utilizando Flex, o Flex Direction é column. Mas eu gosto de deixar isso bem explícito para que não surja dúvidas ali no momento da interpretação do código. Então, eu já deixei todos como column. E detalhe, tá? Quem é o elemento que está recebendo essa regra? Falando que o container vai ter proporção 1, ou seja, vai ter o peso 1, né?
que é o 100% da tela, e o Flex Direction Column é somente este container aqui, que é o pai dos 3 subcontainers. Por isso que o direcionamento que é adicionado, ali, o Flex Direction, é aplicado a quem? Aos seus elementos filhos. Tá? Agora, se eu quiser que, por exemplo, esta imagem que está dentro do subcontainer, do primeiro subcontainer, fique centralizada, eu preciso, primeiramente, criar um estilo para esse subcontainer. Então, eu vou colocar aqui no Style, passando aqui, estilos. Vou chamar de C de container, imagem. Tá? Então, vou chamar C imagem. Eu ainda não tenho esta regra criada. Vou colocar aqui C imagem. Recebe quem? Vai receber o flex. Se eu quero que ele tenha, dentro do total, 2,5 ou 25% ali do espaço, eu posso passar aqui, 0,25, perfeito? E, por enquanto, deixo assim, 0,25. Vou fazer também uma outra regra, que vai ser meu container da entrada de dados, dos inputs. Então, vou passar aqui o flex 0,50. E, por último, o meu container dos botões, né? Esse container dos botões vai ter um flex de 0,25, totalizando na soma 1. Beleza, pessoal? Fiz essa proporção aqui. Tá? Eu preciso aplicar agora essas regras dentro de cada subcontainer. Então, a C imagem, vou passar aqui, estilos.c image, beleza? Agora aqui no outro, passo style, que é igual a estilos.c input. E por último, eu passo aqui o style, que é igual a estilos.c botões, e salvo. Observem o que aconteceu. Ficou ali, 25% para os botões, 25% para a imagem e 25% para o peso e altura. Se você quiser ver isso de maneira mais clara, eu vou adicionar em cada regra desses containers, dos subcontainers, que é em background color, para você visualizar isso. Eu vou passar um blue, olha ali, o subcontainer. Vou passar aqui agora um background para os inputs de green. E o outro eu vou passar um background color, pode ser brown, marrom. Vocês vão falar, ué, Henrique, mas o que aconteceu que em volta aqui desses containers tem esse espaço? Na aula anterior eu havia colocado um efeito dentro da view pai, que é a view raiz, que é essa aqui, a pai de todos, um efeito que é chamado de padding. Esse padding empurra o conteúdo 20 unidades para dentro, igual vocês estão vendo que aqui tem 20 unidades aqui em cima, 20 unidades para a esquerda, 20 para a direita e 20 para baixo. Então, para eu tirar esse efeito de empurrar, salvo. Aí agora eu tenho meu container da imagem, container do input e o container dos botões. Só que o que vocês já podem perceber é que esta imagem aqui eu gostaria que ela ficasse centralizada aqui dentro do meu container. Como que eu faço isso? Então eu vou ter que mexer dentro da regra do container da imagem em duas propriedades. Primeira propriedade é o Flex Direction. Eu preciso informar aqui para o meu container se eu quero que os elementos que estão dentro dele, que no caso é só a imagem, apareça um na frente do outro ou um embaixo do outro. Caso eu queira que eles apareçam um na frente do outro, eu preciso passar aqui Flex Direction Row. Se for um em cima do outro, eu passo Column. Para vocês verem esse efeito de uma maneira mais clara, eu vou duplicar as imagens aqui dentro desse container. E observem que na hora que eu coloco as duas imagens com Flex Direction Column dentro desse container, ele coloca uma imagem em cima da outra. Se eu passo Row, fica uma na frente da outra. Tá? Nesse caso, eu vou adicionar somente, vou deixar como linha, Row, e vou apagar essa imagem aqui, só para ficar uma. Como que a gente centraliza essa imagem? Para a gente centralizar a imagem, a gente precisa definir uma regra para o container, falando que os elementos filhos dele vão ficar justificados no centro. E observem que, quando eu uso a propriedade Justify Content, ele centraliza quem? Centraliza os elementos filhos no centro, seguindo quem? A direção do flex. Se a minha direção do flex é row, então na hora que eu passo o Justify Content, ele vai mexer na linha a centralização do elemento. Ele mexe na horizontal
o posicionamento do elemento. Se eu passar column aqui, olha o que ele fez. Ele mexe na vertical. Caso eu esteja utilizando na horizontal e ele acabou de alinhar usando Justify Content no centro, como que eu faço agora para pegar o eixo perpendicular do meu Flex Direction, que é a parte vertical? O eixo perpendicular ao Flex Direction é o Align Items. Se eu pegar o Align Items e passar Center também, olha o que aconteceu com a minha imagem. Ficou centralizadinho. Percebe? Tá? Então, o Align Items, quando eu estou com o Row, ele mexe na vertical. E o Justify Content mexe na horizontal. Se eu tivesse com Column, o Align Items, quer ver? Ó? O Justify Content mexeria na vertical e o Align Items acabaria mexendo na horizontal, como vocês vão ver agora. Ó. Perceberam que legal? Então é aqui que é o pulo do gato. Definir o Flex Direction e definir o Justify Content e Align Items. Aqui eu coloquei centralizado. Vamos supor que eu quisesse que na vertical ele ficasse lá embaixo, encostado aqui no meu container. Então eu posso colocar um Flex End. E ó, ele colocou lá embaixo. Eu quero colocar agora aqui nesse final. Então eu coloco um Align Items, Flex End. Lá, eu coloquei lá no cantinho. Eu quero que fique aqui no cantinho superior. Então eu vou ter que mexer no Justify Content, que mexe na vertical, colocando Flex Start. Foi lá pro cantinho. Percebe? Então é assim que a gente consegue manipular. Ó. Voltei para o centro na vertical e coloco no centro na horizontal aqui. Show de bola! Já consegui organizar a imagem aqui no centro. Esta parte de peso e altura, que é o C-Input, por padrão, o Flex Direction no React Native, ele é column, tá? Então, ó, eu vou salvar com column aqui e mesmo assim não houve modificação. Agora, se eu passar row aqui, olha o que aconteceu. Peso, depois um text input aqui, altura e um text input aqui. Ou seja, ficou um na frente do outro. E não é isso que eu quero, né? Eu quero que eles fiquem um embaixo do outro, como aqui. Só que, em vez de deixar todo mundo, os filhos aqui no topo, no começo do meu Flex Direction Column, lá no topo, eu quero colocar na parte vertical esses elementos que eles fiquem com alinhamento centralizado. Ou seja, eu quero ter um espacinho aqui em cima e um espacinho aqui embaixo. E qual que era a propriedade que faz isso? Que faz mexer no eixo do meu Flex Direction? É o Justify Content. Se o meu eixo está configurado para column, ou seja, para vertical, eu tenho que alterar o Justify Content para poder mexer nesse eixo vertical. Só faltou eu fechar aqui, que eu acabei apagando. Ali, ó. E observe que agora tem um espaço aqui e um espaço aqui. Ó. Ficou bem melhor, né? E a mesma coisa também aqui para os elementos filhos do container botões. Então eu defini os Flex Direction Column, que ficam em cima do outro, e o Justify Content, opa, aqui ó, esqueci, coloco aqui ó, Flex Direction Column, que é o valor padrão, não aconteceu nada, né? E aí agora eu coloco aqui o Justify Content passando Center para ele. E aí vocês vão falar assim, olha Henrique, você mexeu no Justify Content e não mudou nada aqui a posição desses elementos. Por quê? Porque não se esqueçam que aqui embaixo tem um text, que é onde aparecem os resultados, ou seja, eles já estão ali no limite, tá? Aí se vocês quiserem brincar um pouquinho mais com essa questão de tamanho dos containers, ó, vou mudar aqui para 0,30 e aqui para 0,30, vou mudar aqui para 0,40 e aqui para 0,25. Ali, ó. Já acabou até... Opa, acabou até ficando muito apertado, ficou muito para a imagem, 40% para a imagem e 35% para o principal aqui, né, que é a parte de entrada. Então ficou meio desproporcional. Eu vou colocar aqui 0,5 mesmo, né, 0,25 aqui para os botões e o resto aqui para o meu peso. Tá? Então é assim que a gente consegue, pessoal, organizar os nossos containers, o posicionamento dos seus elementos filhos. E caso eu queira, eventualmente, adicionar, por exemplo, dentro aqui deste container, que é o C input, que é o container do meio, vamos supor que eu quisesse adicionar ali duas imagens. Então eu vou pegar essas próprias imagens que eu já tenho aqui, ó, colocar essas duas imagens aqui no container do meio, tá? Olha lá, elas apareceram lá. Como elas estão muito grandes por causa do estilo imagens, eu vou acabar fazendo uma modificação aqui na regra, tá? Eu não vou colocar esse estilo da imagem, não. Vou colocar uma largura e uma altura diferente. Vou colocar aqui 25 só, tá?
20, opa, só faltou colocar passar o objeto aqui como propriedade. E aqui também. Ali. Opa. Width, height, 25 também. E height, 25 também. 25, 25, quadradinho. Ali. Vocês vão notar que, como o C-input, esse container input, o flex direction dele está column, todos os elementos, inclusive as imagens, estão uma sobre a outra. Como que eu faria, então, caso eu quisesse que esses 4 ficassem uns sobre os outros como está, porém as imagens ficassem uma à frente da outra? Para você fazer isso, você teria que quebrar ou organizar um subcontainer dentro deste container verde. Um subcontainer aqui, coloca as 2 imagens dentro dele. Né? E aí eu vou criar, por exemplo, um estilo chamado estilos.container de ícones. Vou criar esse container de ícones aqui, C ícones, aonde eu passo quem? Flex direction sendo row. E observem o que acabou de acontecer, ó. Mantive a regra que um sobre os outros, ou seja, inclusive esse container desses 2 ícones, ele está em cima do peso, o peso em cima desse input e assim por diante. Porém, dentro deste container que está em cima do peso, onde estão os ícones, que é este container aqui, ele possui qual regra CSS do C-ícones? Possui o Flex Direction Row. Tá? Eu gostaria que agora esses ícones que estão aqui dentro deste container ficassem centralizados aqui, bem aqui no meio. Ora, qual que é a propriedade que altera o direcionamento horizontal no Flex Direction Row? O Justify Content é a propriedade que altera ali. Ó. Se o meu Flex Direction está em linha, para eu organizar esta linha de maneira centralizada, ó, basta eu passar Center aqui. Tá? E é assim que a gente consegue, então, ir posicionando os elementos de interface. Vocês vão notar que na tela de vocês, em uma das telas, tem alguns ícones, um dos lados dos outros, porém eles não estão coladinhos. E aí é um outro macete do Flex Direction. Imagina que você tem 4 ícones, ó. Porém eu não quero que eles fiquem grudados, eu quero que eles fiquem equidistantes. Então eu vou aplicar aqui dentro do meu container, onde eu quero tornar os elementos filhos dele equidistantes, basta passar em vez de center, ok? Tem uma propriedade que chama Space Around. Esse Space Around, ó, ele coloca uma equidistância entre os elementos aqui que estão no meio, porém na borda ele coloca um espaço um pouco menor. Se você quiser um espaço igualitário entre todos, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, aqui, todos iguais, você passa o Space Even. E caso você queira encostar o primeiro e último elemento lá na borda, você pode passar uma regra chamada Space Between. Olha ali. Então é assim que a gente vai aplicar aquele efeito onde tem lá no nosso projeto os emoticons, né? 5 emoticons um do lado do outro, e também lá nos cards. Tá? Então é assim. Aí agora eu vou voltar só para poder finalizar essa aula, lá naquela regra do meu view raiz, né? Que é a tela inteira, então ele é estilos.view. Vocês podem observar que ficou muito colado os elementos aqui, ó, o peso, o input muito colado na borda. Isso não é muito interessante, né? Então não fica bonito de ver. Então aqui dentro da minha regra da view, eu vou adicionar novamente o padding, no caso 10, aonde ele coloca uma margem em todos os cantos aqui, em todos os lados da minha tela. Né? E aí qual é a diferença entre padding e margem? Isso é um conceito bastante importante. O padding, ele empurra os elementos filhos para dentro. Se eu estou na minha view, que é a tela inteira, e aplicando um padding, ele está empurrando os elementos filhos, que são esses 3 containers mais macro aqui, para dentro. Se eu adicionar aquela outra propriedade que é chamada de margem, vou zerar o padding. Perfeito? Zero padding. E agora eu vou passar um margem 0 por enquanto. Ó, vai ficar do jeito que estava originalzinho, porém se eu passar um 10 aqui de margem, olha o que ele faz. Ele pega o meu container total e cria uma margenzinha. Tanto que você vê que nem aparece mais aquele rosa do fundo do meu container pai. Por quê? Porque ele empurrou, ele gerou uma margem ali, ó, forçadamente. Diferente do padding,
que ele empurra o conteúdo para dentro. Tá? O fundo permanece, ó, porém o conteúdo é empurrado para dentro. Ou seja, isso aqui faz parte da minha view. Enquanto do jeito que estava antes, desta forma com margem, isso aqui não é a minha view. Isso aqui é a tela em branco do dispositivo móvel. A minha view começa juntamente aqui com a borda das view macros, né, das 3 view maiores que a gente possui. Então eu acabo usando o padding aqui. Isso para container, tá? Agora, se porventura eu quiser empurrar esses elementos aqui, ó, o peso e o text input para dentro, né, aí eu tenho que aplicar lá dentro do input quem? Um padding de 10. Olha ali, ó, empurrei eles para dentro. Todos os elementos, inclusive. Né? Mesma coisa, ó, botão calcular limpar. Vamos lá nos cbotões, coloco um padding 10. Olha ali, ó. Agora até aparece mais com um botão, né? Perfeito? Então é assim que a gente acaba utilizando o Flexbox, pessoal. É uma ferramenta bem interessante, tá?